Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você pode ir no nosso canal no YouTube para conferir todo o conteúdo em vídeo, portanto o nosso material é publicado tanto no formato em áudio, nas plataformas de podcast, mas também no formato em vídeo pelo YouTube. Vale a pena dar uma conferida no nosso canal. É claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, para conferir todos os detalhes e as novidades sobre o nosso programa. Bom, hoje a ideia é falar sobre mercado de uma maneira geral e falar sobre valorização, valuation de empresas, porque muita gente tem me perguntado a respeito das novas políticas comerciais do governo norte-americano, chamado tarifaço aí do senhor Donald Trump, e é claro, né, o quanto isso pode impactar, já está impactando uma série de segmentos econômicos, o mercado global e a economia como um todo. E a gente já tem visto, a gente tem acompanhado, não dá para ter muita certeza ainda do que vai acontecer, até porque toda hora surge uma notícia nova, então em alguns pontos temos avanços, em outros pontos temos recuos, não dá para saber exatamente o que esse governo aí meio louco vai fazer, e aí fica difícil também entender como é que outros países vão reagir. A gente está vendo já uma série de reações, em especial da China, e o que a gente pode já perceber, embora a gente não tenha ainda a dimensão exata de como as coisas vão ficar, e aí tem uma série de previsões sobre isso. Se vocês jogarem aí no Google e acompanharem o noticiário, vocês vão ver que tá todo mundo falando a esse respeito e tem sempre uma série de previsões. Então já estão falando de como isso pode impactar o crescimento econômico mundial nos próximos anos, o quanto isso gera de prejuízo, o quanto pode gerar de inflação, o quanto pode gerar disso ou daquilo, é fato. Agora, um ponto que vai afetar certamente é que a partir do momento que eu tenho um grande player da economia global que resolve adotar políticas mais restritivas e, de certa maneira, começa a se fechar ou estabelecer também parcerias mais restritivas, a gente vai ver outros players dessa economia global também adotando postura semelhante. Então, uma das perspectivas daqui para frente é que você tenha o mercado global um pouco mais setorizado, ou que determinados grupos se blindem mais e se fechem mais em relação a determinados fluxos comerciais que antes aconteciam mais ou menos sem grande atrito. Então, uma potencial consequência de toda essa política de tarifas aí que muita gente especula, né, que foi gerada inclusive com a ajuda do ChatGPT, o que já é uma loucura e um absurdo de largada, mas muito do que se pode prever a esse respeito tem a ver com o fluxo de mercadorias a nível global. E se eu passo a ter blocos mais estabelecidos, os amigos do país A com os amigos contra os amigos do país B e os amigos do país C, quer dizer, a partir do momento que esses blocos começam a se formar, eu tenho uma dificuldade maior para abraçar mercados globais. E aí você vai ter uma série de negócios hoje que são impactados diretamente caso esse cenário de abertura que a gente tem hoje para mercados globais, se esse cenário começa a mudar. É claro que não é qualquer empresa que está aí trabalhando a nível global. A gente tem poucas empresas, na verdade, que conseguem dizer assim, bater no peito e falar, olha, eu atendo ao mercado global. A maioria não consegue atender. Se a gente olhar historicamente, a gente vem lá dos anos 70, anos 80 do século passado, com a ideia das empresas
multinacionais. O que eram as multinacionais? Eram empresas que estabeleciam escritório em vários países para poder trabalhar em diferentes mercados. Mas como a gente estava falando de uma economia pré-digital, sempre que eu pensava numa estratégia de uma empresa multinacional, na verdade eu estava falando de empresas que tinham que replicar minimamente uma infraestrutura administrativa e uma infraestrutura comercial para conseguirem atuar com melhor desempenho em outros mercados. Portanto, sei lá, uma empresa norte-americana precisaria instalar seus escritórios, contratar pessoal e ter a mínima infraestrutura, por exemplo, na Europa, na América Latina, ou pelo menos nas principais capitais ali de cada região, para que ela pudesse atuar naquelas regiões e pudesse vender também, escoar seus produtos e seus serviços por ali. Porque a gente estava falando de uma economia ainda baseada no tangível, né? Da economia de bens, de consumo, ou na economia de serviços, mas a gente ainda estava nesse processo de digitalização que a gente tem hoje. Quando a gente vai entender algumas dessas empresas que têm atuação global hoje, e as maiores empresas do mundo, entre as maiores, se a gente pegar ali aquele clube das empresas que estão avaliadas em mais de 1 trilhão, você tem prioritariamente empresas do universo digital. E aí por que essas empresas do universo digital conseguem um valuation tão maior do que do que elas próprias conseguiriam nos anos 80 ou nos anos 90? Quase sempre é porque quando eu estou falando de uma economia puramente digital, o alcance costuma ser maior, o alcance costuma ser mais rápido, mais facilitado, você não necessariamente precisa de grandes aportes de infraestrutura, pelo menos não no mesmo nível que se precisava para uma grande empresa se tornar uma multinacional há algumas décadas atrás. Portanto, quando você pensa hoje nesse cenário onde eu potencialmente vou ter maiores restrições, e restrições eu digo regulação, tarifas, embargos de qualquer natureza, por conta, né, tudo isso derivado de um player que tem importância, magnitude mundial, e se esse camarada, que no caso é o governo norte-americano, começa a estabelecer políticas mais restritivas e começa a tentar forçar que alguns parceiros comerciais adotem ou aceitem condições, novas condições, né, que claramente seriam desfavoráveis a eles, você vai ter uma reação, que é o que a gente já vê num estágio inicial, mas uma reação de outras economias também se blindarem mais e buscarem novas parcerias, então novas alianças, novos blocos comerciais e por aí vai. No final das contas, isso pode resultar numa maior dificuldade para que produtos e serviços que antes circulavam com uma certa facilidade a nível global comecem a encontrar também mais portas fechadas, comecem a encontrar mais barreiras de entrada, comecem a ter mais dificuldade para que essa circulação aconteça. E aí, mesmo nos cenários digitais, onde essas empresas têm uma facilidade muito maior para atingir mercados mais amplos, mesmo elas vão ser também prejudicadas. Eu escrevi um artigo pro nosso blog, que agora está no Substack, então acessem aí talktobiz.com ou talktobiz.com.br e assinem lá para receber sempre a notificação quando um novo artigo é publicado. Mas eu escrevi sobre isso falando inclusive da própria Microsoft. A Microsoft hoje é uma empresa que está nesse seleto grupo aí das companhias que valem mais de $1 trilhão. Mas por que esse valuation tão alto? É porque a nível digital ela consegue chegar com muita facilidade a praticamente qualquer lugar do planeta. Então ela pode vender seus pacotes Office, seu serviço digital, Office 365 e tantos outros pacotes de serviço que ela tem, ou ainda Xbox Cloud, Xbox Live. Ela consegue vender isso para um mercado global sem a necessidade de replicar infraestrutura. Ou mesmo que você tenha que instalar infraestrutura de servidores, mesmo que você tenha que instalar, estar preparado com uma arquitetura tecnológica ali para dar conta de oferecer esses serviços na nuvem.
sem problemas, sem travamentos, sem delays, enfim, que aquele serviço ali aconteça num fluxo normal, mas ainda assim é um investimento muito menor do que se eu pensasse na realidade de uma multinacional de algumas décadas atrás, onde essa empresa teria que replicar a infraestrutura. E não estou dizendo que a Microsoft não precisa replicar a infraestrutura em vários países por aí. Ela vai ter escritório, ela vai ter funcionários, ela vai ter alguma infraestrutura. Mas ainda assim, esse é um tipo de negócio que oferece uma margem infinitamente superior a um negócio tradicional, a um negócio do mundo físico. Eu falei nesse artigo, é algo que eu já comentei aqui no episódio do review, nem sei mais se é do ano passado ou se foi de 2023, mas tem o link no artigo e eu posso deixar o link na descrição desse episódio também. Eu falei sobre o faturamento da Apple em serviços digitais. Então, assinaturas do iCloud, assinatura de qualquer tipo de serviço ali, do Apple Music e por aí vai. E como ela faturava com isso, e esse faturamento conseguia superar o faturamento de empresas como McDonald's e Nike juntas, que são também companhias globais, que são marcas reconhecidíssimas no mundo todo, mas ainda assim, como elas não conseguiam ter um faturamento tão alto quanto o da Apple, só na área de serviços. Eu não estou nem falando de venda de hardware, de iPhone, de Apple Watch, ou de qualquer computador ou tablet, iPad, por exemplo. Eu estou só falando do faturamento da Apple com serviços. Por quê? Porque a gente está falando de negócios puramente digitais. Então, essas pequenas assinaturas, essas pequenas compras que acontecem no digital, multiplicadas pelo planeta inteiro, elas geram um faturamento gigantesco. Portanto, boa parte dessas empresas que hoje ocupam esse seleto grupo aí do clube do trilhão, ou que valem mais de 1 trilhão, elas valem tudo isso principalmente porque são empresas que trabalham com modelos de negócios puramente digitais e que conseguem ter essa facilidade de acessar mercados globais com pouca ou nenhuma barreira de entrada. Então, quais são as outras empresas que figuram aí? A Amazon, Meta. E a Amazon tem uma questão de infraestrutura física também, mas ainda assim ela tem uma facilidade muito grande para ampliar o seu alcance e chegar a outros mercados. Mas se pensar a Meta, que basicamente vive de anúncios em redes sociais, se você pensar o Google também como buscador ou como plataforma de vídeos com seu YouTube, vejam que em todos esses casos a gente está falando de negócios de uma economia digital e que esses negócios têm uma facilidade muito maior para chegar a vários mercados. A gente não pode perder de vista que uma das principais dificuldades de qualquer negócio está ligada ao alcance. Desde os menores, mais ínfimos negócios, quando você começa um pequeno comércio, o alcance é um dos primeiros desafios que você tem. Por quê? Porque a tendência é que você atenda quem está ali no seu entorno. E para você chegar a novos públicos, para você chegar a um quantitativo maior de pessoas, você tem que ampliar esse alcance. Numa economia do mundo real, ali do tangível, né, para você chegar a um público maior, quase sempre você precisa replicar a infraestrutura. Então, se eu sou uma loja, eu preciso ter mais unidades, ter mais lojas abertas em outras regiões. Se eu sou uma fábrica, eu preciso ampliar a minha produção, a minha capacidade produtiva ou gerar novas unidades fabris. Se eu sou uma empresa de serviços, como um hotel, eu preciso replicar a minha infraestrutura. Ou uma lanchonete, como o próprio McDonald's, para chegar no planeta inteiro, eu preciso ter mais e mais restaurantes espalhados pelo planeta inteiro. Portanto, minimamente, se eu sou apenas um revendedor, mas eu preciso escoar essa mercadoria, eu preciso transportar essa mercadoria de uma ponta a outra. Portanto, na economia do mundo real, essa necessidade de infraestrutura, ela está muito mais presente. Com isso, eu tenho um quantitativo maior de intermediários. Com isso, a minha margem tende a ficar mais apertada. A precificação desses produtos físicos, para eles circularem para uma economia global, ela é muito mais complexa. Portanto,
ao invés de eu ter uma única fábrica que vai distribuir para o mundo inteiro, isso tornaria, por exemplo, a venda de um refrigerante como a Coca-Cola, que é também uma marca global, mas inviável, porque ela chegaria muito cara em outras partes do mundo. O que essa empresa tem que fazer? Ela tem que replicar sua infraestrutura produtiva, sua infraestrutura comercial, sua infraestrutura administrativa, e com isso ela vai se instalando em várias partes do mundo para fazer com que o seu produto esteja presente nas principais praças do mundo. Quando eu pego esse mesmo exemplo e trago ele para o digital, a coisa vai por um outro caminho. Como eu já disse, esse alcance é muito mais facilitado, você tem menos barreiras de entrada, você tem uma quantidade infinitamente menor de intermediários e, consequentemente, isso te garante uma margem muito mais interessante, uma margem muito maior. Você pode me dizer assim, Bruno, mas tem outras empresas que não são puramente digitais e que estão nesse clube do trilhão, ou já estiveram. Então você tem a Nvidia, você tem ou já teve a Tesla, porque com todas as maluquices do senhor Elon Musk, a Tesla vem perdendo valor, né, de uma forma bem consistente. Mas aí é um outro caso, são empresas que estavam movidas pelo hype. Então a Tesla, que era considerada até então o futuro da indústria automotiva, agora já não é mais, né? Tá rapidamente perdendo esse posto. A Nvidia, por conta dos seus processadores gráficos, que são peça fundamental aí para toda essa infraestrutura de serviços com base em inteligência artificial. Então essas empresas estavam, ou ainda estão, no caso da Nvidia, no meio desse hype, e por isso elas têm uma valorização tão alta, mesmo a gente tratando de empresas que não estão puramente na economia digital, mas que vendem bens físicos. No caso Tesla, automóveis, no caso da Nvidia, suas placas e chips gráficos. Então essas empresas acabaram indo na cauda do cometa desse novo momento de economia global que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, em que empresas do ramo digital elas conseguiam estar disponíveis para o planeta inteiro. Basta que o camarada tenha uma conexão com a internet, um dispositivo móvel conectado ou um computador conectado, e eles poderiam acessar tais serviços. Essas são exceções. Outras empresas que estão nesse clube do trilhão, tem uma empresa de petróleo, que agora eu não vou lembrar aqui o nome, mas eu vou colocar aqui o link na descrição das empresas hoje, na data de hoje, que estão avaliadas em mais de $1 trilhão. Então você tem uma empresa de commodities, que é petróleo, né? Uma empresa também de uma economia já passada, né? Mas que vende uma commodity, vende uma commodity que ainda é usada no mundo inteiro. Então vocês vejam que o tipo de empresa que consegue entrar nesse seleto grupo das empresas avaliadas em mais de $1 trilhão é um grupo, é um tipo muito específico, ou são poucas categorias de empresa que conseguem entrar nesse seleto grupo. E aí cabe a gente questionar também se esse valuation de fato é realista e é sustentável ao longo do tempo. Mesmo para empresas digitais, de novo, você tem a Apple, que vende também para o planeta inteiro, vende tanto produtos quanto serviços, né? Então, seus iPhones aí, que são... O iPhone é um dos produtos, ou é o produto mais bem sucedido da história, mas você tem uma estrutura de serviços ali bastante robusta, e a gente pode entender que a estrutura de serviços e o ecossistema que a Apple fornece é peça fundamental, é peça-chave para o sucesso do iPhone e dos seus dispositivos de hardware. Mas, no geral, você tem empresas só do ramo digital, ou empresas que, por alguma razão específica, estão muito hypadas, ou uma empresa de commodity que vende seu commodity para o mundo inteiro. E a partir do momento que eu tenho uma nova recombinação do comércio mundial, onde eu passo a ter blocos que vão estar mais fechados ou que podem adotar
políticas que vão ser mais restritivas para a circulação dessas mercadorias e mesmo para as mercadorias e serviços puramente digitais. Não se esqueçam que nos últimos anos a gente vem acompanhando aí um aumento gradual do aperto e da regulação que se tem em relação às companhias de tecnologia, chamadas Big Techs. A coisa começou mais forte na Europa, mas isso vem sendo replicado em outros países, inclusive aqui no Brasil a gente tem discussões a esse respeito, já estivemos aí próximos de uma regulação maior. Ainda não aconteceu, mas é questão de tempo. Eles vão fazer o lobby daqui, o lobby dali, mas em algum momento vai acabar acontecendo, porque é a evolução natural de qualquer indústria. Essa vontade de regular as Big Techs, já entendendo, havendo um entendimento aí do senso comum, que a vida está muito fácil para elas e que outros negócios não conseguem competir justamente porque tem toda uma regulação em cima e uma série de barreiras, enquanto elas não têm, né? Essa percepção já estava mudando. Somado à nova questão, vamos dizer assim, esse novo cenário do comércio mundial, que pode se tornar um cenário de fato mais fechado, aí eu tenho de fato uma possibilidade ali de curto-circuito. E no geral, a tendência é que produtos e serviços, sejam eles digitais ou não, tenham um nível maior de dificuldade para circular numa escala global, a despeito do que acontecia até então e do que vem acontecendo aí nas últimas 2 décadas. Portanto, pode acontecer, né, a gente não sabe ainda, não dá para fazer nenhuma previsão, mas pode acontecer desses negócios que ou pelo hype ou por conta de estarem numa economia digital que até então não tinha qualquer nível de dificuldade ou qualquer nível de barreira de entrada, que esses negócios com valuation muito acima do que seria normal, né? Você pensar assim, por que as empresas nos anos 80, nos anos 90, que também eram companhias que conseguiam negociar com o mundo inteiro, por que elas não chegavam a esse valuation? Muito provavelmente porque a infraestrutura para elas chegarem no mundo inteiro não permitia que o negócio fosse tão rentável assim quanto se tem na realidade do digital. Mas aí agora pode ser que essa realidade mude um pouquinho e aí seja mais difícil para essas empresas se manterem na casa do trilhão. É o que vai acontecer de fato? Será que todas elas vão perder esse valuation e de repente vão continuar sendo empresas gigantes, né? Mas hoje a gente chegou a ter empresas que passam da casa aí dos 2 trilhões em valor de mercado. Será que isso vai continuar na mesma medida, ou será que a partir de agora, caso todas essas políticas comerciais se concretizem, os próprios investidores vão olhar e vão pensar assim, bom, agora já não vai dar para fazer tanto dinheiro assim quanto se fazia antes, pelo menos não com a mesma facilidade. E isso começa a desaquecer um pouquinho essa movimentação de especulação financeira. Vamos ver, vamos acompanhar aí para ver o que acontece. Não vai ser o fim desses negócios, não vai ser o fim das companhias globais, com certeza não. A economia hoje mundial está num nível de interdependência que não tem mais como voltar atrás, por mais que um ou outro maluco resolva estabelecer políticas muito fora da curva, que é o que a gente está vendo, o mais provável de acontecer é que esse camarada acabe se isolando e acabe tendo que voltar atrás enquanto outros grupos vão se fortalecer. Mas vamos ver aí o que vai se concretizar na prática. Eu não quero ficar fazendo nenhuma previsão, até porque esses camaradas prometem um negócio e voltam atrás com uma facilidade impressionante, como se nunca tivessem dito aquilo que acabaram de dizer. Mas, de todo modo, a tendência geral é que isso deu uma desaquecida para esses negócios que hoje têm uma facilidade muito grande para circular a nível global. Portanto, vamos acompanhar aí para ver como é que essas empresas em especial, como é que elas vão ser afetadas, se elas vão conseguir fugir, né, e negociar ali condições específicas, condições melhores, ou então a gente pode ter de fato uma desvalorização substancial para esses negócios.
curiosamente, né, boa parte dessas empresas que ocupam aí o seleto grupo das empresas avaliadas em mais de $1 trilhão, elas são empresas norte-americanas. Portanto, os principais envolvidos, né, e os principais prejudicados nessa nova orientação comercial dada pelo governo Trump podem ser justamente as empresas, grandes companhias norte-americanas. Vamos lá, vamos acompanhar, continuaremos aqui olhando para o noticiário e vendo o que vai sair disso tudo, mas eu acho que como um todo, assim, os negócios que têm participação internacional, eles estão todos colocando as barbas de molho para ver o que pode sair disso. Por aqui a gente vai seguir acompanhando e trazendo as novidades e as análises para vocês. Tá bom? Meus amigos, esse foi o Talk to Biz de hoje. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.